Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olha, vocês estão me proporcionando um momento muito especial. Eu quero agradecer os diretores da ESAC, o Dr. Bruno, a Ariane, coordenadora de vocês, ao professor também que acabou de me apresentar, porque quando eu olho aqui, eu me lembro de um período que eu já trabalhava. E uma coisa muito importante quando nós olhamos para frente, para o futuro, né, é saber que o futuro ele é construído hoje. Como é que eu posso construir algo significativo se eu tenho apenas os sonhos? Bom, se você tem os sonhos, você já tem 50% do que você precisa. Definir aonde que você vai chegar, ou melhor, pensar sobre aonde você vai chegar é fundamental. Então eu quero conversar com vocês, mais do que uma palestra, eu quero contar para vocês um pouco do que eu já vivi, do que eu acredito e, por experiência, dizer para vocês que é certo que se você tiver sonhos, se você tomar as decisões certas e se você trabalhar duro, você consegue, independente de quão grande seja os seus objetivos. E uma coisa interessante é que nós não temos de início, talvez poucos têm essa perspectiva, sabe que é assim que as coisas funcionam. Tá? E vocês já pensaram em trabalhar muito cedo na vida? Porque uma das coisas muito importantes, nós vivemos hoje na sociedade algumas restrições para trabalhar, né? Então, se eu falar para vocês quando que eu comecei a trabalhar, alguns podem achar que talvez foi um trabalho que não deveria ter sido feito. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 7 anos de idade. Então eu estudava e eu chegava da escola, eu não ia para o trabalho ficar com meu pai. Eu tinha uma tarefa específica a ser executada. E não era um trabalhozinho, assim, de escritório, não. Meu pai tinha uma serralheria e ele fazia grades. E para construir a grade, você precisa daqueles tubos, né, que você faz no requadro das peças, e você precisa daqueles ferros, né, redondos. Hoje usa mais portões fechados, mas na minha época de criança, as casas eram fechadas com grade. E eu tinha a tarefa de cortar 98 ferros todos os dias quando eu chegava da escola. E eu chegava da escola, eu tinha lições de casa para poder fazer, mas eu tinha também uma tarefa, que enquanto eu não terminasse aquela missão de cortar 98 ferros, eu não podia terminar o meu dia de trabalho. Eu não pensava muito sobre isso, mas quando eu cheguei aos 16 anos, eu fundei a minha empresa. Por quê? Quando você começa a trabalhar, a estudar com um objetivo, com um propósito específico, e se você dedicar muito no que você está fazendo, à medida que você vai fazendo, você vai acumulando conhecimento. E quanto mais conhecimento, principalmente quando você vai somando também com a prática, então o que você estuda, de alguma forma, você consegue aplicar, isso gera uma sinergia maravilhosa que acelera todo o processo e depois de um tempo,
você vai se tornando bom naquilo que você está estudando ou trabalhando. Há muitos que dizem que depois de 10.000 horas você se torna um especialista no que você está fazendo. Isso é equivalente a 10 anos. Então, quanto antes você começa, antes você vai se tornar especialista no que você está buscando. Um exemplo é Bill Gates. Quem que já leu alguma coisa sobre ele? Vocês já ouviram falar dele, né? Alguém sabe quem que é? Quem que é o Bill Gates? Bill Gates ele é o fundador da Microsoft. Isso mesmo. Vocês sabiam que com 12 anos de idade, ele saía da casa dele, ia na universidade para poder acessar o servidor da universidade e foi mexendo no computador e nos servidores que mais tarde vocês ficaram sabendo que ele fez Windows. Como é que você constrói alguma coisa significativa se você não tem um conhecimento suficiente para aquilo ser relevante? Isso é por acaso? Independente do talento que Deus te deu, o esforço que você emprega no que você está fazendo faz toda a diferença. É muito mais persistência e esforço do que propriamente qualquer outra coisa. E não é força de expressão. É realmente assim uma satisfação muito grande poder falar para vocês hoje. Porque a minha mãe, ela não sabe ler e nem escrever. E o meu pai, ele estudou até o 3º ano numa escola rural. Mas isso não impediu que ele desse os caminhos, mesmo sendo de origem muito humilde e simples, de uma família humilde, que eu pudesse sonhar e começar a minha jornada para chegar a algum lugar. Eu queria mostrar algumas coisas, ou algumas imagens da Esquadros, que é uma das empresas que eu tenho, para vocês verem e terem um pouquinho de noção do que é possível você conseguir saindo do zero, né, e construir. Quando você tem um objetivo definido, você emprega esforço para alcançar esse objetivo, né? E você tem a consciência de que o tempo é fundamental para você chegar onde você está sonhando. Você tem que esperar o tempo passar. Se você esperar o tempo passar, coisas maravilhosas, fazendo a coisa certa, decidindo corretamente, você alcança. Vamos lá. Tem um vídeo, por favor? Nós somos a Esquadros, uma empresa que combina inovação e tecnologia com quase 4 décadas de história, tradição e pioneirismo. Somos fabricantes de máquinas para processamento de bobinas metálicas, como linhas de corte, perfiladeiras e formadoras de tubos. Desde a nossa fundação, em 1987, na cidade de Franca, São Paulo, temos nos dedicado à fabricação de soluções para fomentar o trabalho da indústria. Iniciamos com uma pequena serralheria e, ao longo dos anos, mudamos nosso foco e passamos a produzir máquinas. Hoje, nossa planta comporta linhas de corte transversal, longitudinal e combinado, perfiladeiras de telhas metálicas, perfiladeiras de perfis estruturais. Nossa maior especialidade, a produção de máquinas pesadas para o processamento de bobinas metálicas.
Instalada em uma área de 68 mil metros quadrados, com mais de 30 mil metros quadrados de área construída, a Esquadros hoje tem mais de 1.000 máquinas em operação em todo o país. Nos tornamos referência em qualidade e inovação, oferecendo uma experiência completa e integrada, desde o projeto personalizado até a operação da máquina. Agora, em 2025, estamos dando continuidade à expansão da nossa sede. Nessa fase final, a área de Esquadros será ampliada em mais de 15 mil metros quadrados. Sempre atenta às necessidades do mercado, a Esquadros identificou tendências tecnológicas e oferece soluções com uma ampla gama de produtos. Em resposta ao crescente setor de geração de energia solar, a empresa lançou a perfiladeira de perfis estruturais com a tecnologia inovadora de estampo em voo inteligente. Essa tecnologia permite estampar perfis já conformados, sem paradas, com máxima precisão e produtividade, utilizando módulos compactos, possibilitando a produção de perfis para estruturas de placas fotovoltaicas em um único processo. Atendemos a diversos segmentos de mercado, como construção civil, linha branca, agroindústria, fabricantes de móveis de aço e fábricas de veículos, incluindo empresas como a Honda e a Hyundai. Com centenas de linhas de operação e tecnologias exclusivas, nos tornamos referência na fabricação de máquinas de alta precisão, segurança e produtividade. Temos vasta experiência no atendimento a clientes de pequeno porte a grandes conglomerados em todo o Brasil e diversos países do Mercosul, com presença significativa em feiras internacionais. Nós criamos tecnologia e para isso usamos muita tecnologia. Utilizamos software de análise de elementos finitos na criação dos projetos. Toda a programação é feita em CNC. Tudo bem. Vocês viram uma parte da nossa planta, que fica aqui na rodovia Cândido Portinari, né? E tem espaço para muita gente trabalhar. E nós já tivemos, por exemplo, em 2022, chegamos a pensar em contratar mais 100 funcionários. Qual que é o desafio para você contratar tanta gente ao mesmo tempo? Pessoas que não estão preparadas para o que você precisa. E aí é que a gente vê a importância de instituições como a ESAC, que mostra para vocês caminhos, portas, né? Mas às vezes as portas que estão abertas para recebê-los são limitadas. Será? Na prática é. Mas então, como que a gente entende essa dinâmica? A empresa precisa de contratar, mas não consegue preencher as vagas que tem disponível. Existe uma diferença muito grande do que a gente fala de estar preparado para o trabalho e o que é realmente necessário a pessoa fazer para que seja sustentável, porque a contratação. Então, observa. Nós somos a Esquadros. Josué, deixa só uma tela Esquadros aqui, por favor. Tá? Se tiver só uma tela sem imagem, só Esquadros, fica melhor. Então, observa. A gente precisa de contratar. E por que é difícil você contratar? É difícil contratar porque o que precisa de ser feito no dia a dia, às vezes não é feito por quem você contrata. Existe uma distância entre o que a pessoa acha que ela deve fazer e o que precisa ser feito nos postos de trabalho. Então, quais são as características hoje da Esquadros? É uma empresa de tecnologia, onde nós temos todas as áreas de desenvolvimento de um produto sofisticado como máquinas,
você tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, você tem engenharia de software, você tem mecatrônica, você tem engenharia hidráulica, você tem engenharia pneumática, e em todas essas áreas você precisa de profissional. E a gente forma muita gente também na empresa. Mas qual que é o grande desafio desse processo? Você investe e depois de um tempo o profissional não, por algum motivo, não continua na empresa. Você não pode contar com ele daqui 3 anos. Você não pode... Você, para aprender algo significativo, lembra que eu falei para vocês que para você ter um conhecimento realmente relevante numa área, você precisa de 10 mil horas? Você se tornar especialista. Alguém que as pessoas vão te consultar para falar sobre um assunto específico. Se você está começando, você não tem esse conhecimento. Se no trabalho, depois de 1 ano, 2 anos, você vai para um outro lugar, depois você vai para um outro lugar, depois você muda de atividade, pode ser que você não acumule experiência suficiente numa área ao ponto de você se tornar muito bom naquilo que você faz. E isso tem a ver com a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Eles falam muito sobre as gerações. Eu sou da geração que começou a trabalhar com 7 anos de idade. E eu falei esses dias que eu fiquei 8 anos sem receber nenhum salário, porque eu trabalhava, né? Também eu não precisava, eu tinha tudo que era necessário na minha casa. Meu pai me dava, né? Meu pai, minha mãe, ali a gente tinha o alimento, tinha o vestuário, mas era tudo muito simples. E eu quero falar sobre algumas coisinhas que eu nunca falei, mas que eu senti vontade agora. A gente só comprava roupa na minha casa uma vez por ano. Era na véspera do Natal e era 2 trocas de roupa. Então, uma vez por ano comprava. Ganhava um sapato, 2 calças, 2 camisas e pronto. Na minha casa não bebia Coca-Cola, porque Coca-Cola era mais caro do que as maçãs. Então não podia comprar a Coca porque a Coca era mais cara do que a Guaraná, sabe? E eu trabalhei 8 anos sem nunca receber um salário. Mas quando eu recebi o primeiro, eu não gastei ele. Eu coloquei na poupança, porque eu sabia viver com pouco. Não precisava de muito. E eu falei, agora eu ganhei meu primeiro salário. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na poupança. O 2º mês também e o 3º mês também. Quando eu tinha 3 meses de salário sem gastar nada na poupança e com todo o preparo de trabalhar desde a infância até a juventude, o início da juventude, ainda era adolescente, né? 16 anos, está no fim da adolescência, né? Eu tinha 8 anos sem receber um salário, 3 meses de salário na poupança e cheio de convicção de que eu já sabia fazer alguma coisa significativa ou que eu sabia trabalhar, me senti pronto para começar uma empresa. E sabe como que eu pensei em começar a empresa? Eu vou alugar um terreno, que é barato, às vezes eu posso alugar um terreno porque tá lá criando mato, só dele alugar, às vezes nem tem custo, né? Hoje a cidade enriqueceu, as coisas mudaram, mas na minha época de criança, tinha muita casa de terra batida. Eu me lembro quando eu era criança, visitava alguns vizinhos e não tinha piso na casa, era de terra, hoje não tem isso mais. Bairros da cidade era tudo de tijolo baiano, aqueles vermelhos não rebocavam. Hoje
às vezes da casa, por mais simples que seja, às vezes é melhor do que na minha época, né? E essas coisas fazem parte da vida da gente, mas nós somos responsáveis pelo nosso futuro. E pode ser que a gente não tenha hoje o que a gente gostaria de ter, mas temos recebido presente da vida. Deus tem dado saúde para cada um de nós. E mesmo que seja muito difícil a gente enxergar com clareza aonde pode chegar, não é assim que a gente deve pensar. A gente deve pensar que o que pode ser feito hoje, né, eu vou fazer da melhor forma que eu posso. Eu vou gastar... Vocês já pensaram na onde que vocês vão estar no final do ano? Ou o que vocês querem conquistar nesse ano de 2025? Vocês já pensaram com clareza? Você falou que pensou, né? Onde que é? Você né? O que você quer alcançar nesse ano? Aqui. Pode falar. Estou pretendendo viajar em Guarujá de novo e formar no segundo ano, passar para o terceiro. Legal, você quer concluir os seus estudos do segundo ano e fazer uma viagem. Muito legal. Tá? O que mais que vocês pensaram que gostariam de conquistar esse ano? Vamos lá. Eu estou no terceiro de ensino médio, meu nome é Eduarda, e eu quero fazer o Enem e conseguir passar por uma boa faculdade, ou conseguir passar numa prova da FDF para fazer direito. Legal, muito bem. O que mais? Vamos ver o que mais vocês estão pensando aí para esse ano. Meu nome é Hugo, eu queria ajudar minha mãe a pintar as paredes da minha casa e já juntar para minha faculdade. E começar a estudar para o Enem lá para finalzinho desse ano, para já ir melhor, sabe? Para fazer esse empreendimento civil lá, da construção, tudo, né? Como é que você pensou em ajudar nessa tarefa? Você pensou em pintar as paredes, né, da casa, né? Uma obra civil lá, né? E como é que você pensou em ajudar a fazer isso? Qual que vai ser, assim, a contribuição que você pensou em desenvolver para ajudar, para alcançar esse objetivo, né? Me esforçar mais nos estudos, chegar, estudar em casa, porque não é normal um aluno que estuda na escola e chegar em casa estudar, é fora do habitual, ainda mais hoje em dia, sabe? Através do estudo eu consigo muita coisa hoje em dia. Certo. Tem várias pessoas que têm sonhos aqui, né? Vamos lá. Meu nome é Vitória, eu pretendo ter minha independência financeira. Eu já estou no terceiro ano do ensino médio, né? Estou estudando para o Enem, e eu quero fazer direito. E eu pretendo também começar a falar inglês fluentemente. Já estou fazendo curso também. Que legal, muitos objetivos, né? Sim. Sabia que se eu soubesse o que você acabou de pronunciar aqui, independência financeira, há 30 anos atrás, talvez eu seria financeiramente muito mais, né, resolvido. Graças a Deus eu não posso reclamar, né? Não diria resolvido. Isso teria tido um grande impacto na minha vida financeira. Você sabe o que é independência financeira? Sim, você não depender mais dos pais, né? E conquistar suas coisas com seu dinheiro. Ok. Independência financeira é você não precisar de trabalhar para você manter o seu padrão de vida. Eu nunca pensei que eu pudesse ganhar dinheiro sem trabalhar, honestamente. Quem já pensou sobre isso?
Porque a única coisa que a gente pensa é que a gente vai receber por um trabalho executado, né? Então você trabalha horas, né? Você trabalha horas, dias, semanas, mês, e você recebe, né, o pagamento pelo aquele esforço, por aquele trabalho, por aquela geração de valor do seu esforço de trabalho. Só que se você ficar doente e não puder ir para o trabalho e não tiver um seguro social, você não recebe, correto? A independência financeira é o conceito de você não precisar de trabalhar para manter a sua vida. Como é que isso pode acontecer? Como que isso é possível? Como é que é possível sequer imaginar isso? Primeiro, você tem que gerar um capital. E você tem que fazer esse capital gerar recurso para você. Então, você pode, por exemplo, construir uma casa maravilhosa, uma mansão, e você vai morar nela. Ela vai gerar dinheiro para você? Não. Ela vai gerar o quê? Gasto. Você vai gastar. Você tem um patrimônio, mas aquele patrimônio gera dinheiro para você? Não. Agora, se você tiver uma casinha pequena de aluguel, ela gera receita ou não para você? Você precisa de trabalhar para poder receber o aluguel? Então, se você tiver patrimônio, dei um exemplo. Se você tiver uma quantidade de dinheiro aplicada em algum tipo de investimento, eu não gosto desses investimentos bancários, eu acho que eles rendem muito pouco. A pessoa fala com muita... enche a boca para falar sobre CDB, CDI, não sei o quê, mas isso dá muito pouco. Quando você sabe lidar com dinheiro, quando você sabe fazer negócio. Se você souber negociar, se você souber vender, se você souber comprar, vai dar 5, 6, 10 vezes mais do que você pôr o dinheiro lá no CDB, na poupança, no que quer que seja. Estou falando alguma coisa absurda para vocês? É a realidade. E o que você precisa para poder aprender a vender? Você precisa de estudar. Mas só estudar te ensina a fazer o negócio? Como é que você aprende a fazer negócio? Hã? Tem que começar. Se não começar, não faz. Mas como é que você aprende a fazer negócio? Na prática. E o que é prática de fazer negócio? Hã? Não, pode falar. O que é? Parece que eu ouvi aqui alguma coisa. Precisa de esforço e dedicação. Mas como é que você esforça e dedica fazendo negócio? Hã? Tem que correr atrás. Tem. Mas foi dito aqui que para você fazer negócio, você precisa do objetivo de fazer negócio. Muito bem. Mas quando que você faz o negócio? Você tem que começar. Se você não começar, você não faz negócio, certo? Legal. Como é que faz negócio, gente? Fazendo negócio. O que é um negócio? Lógico, se for para formalizar um negócio, às vezes é necessário um contrato. Você tem que fazer um negócio. Mas um negócio com contrato já é um negócio mais sofisticado. Como é que você começa a fazer um negócio simples? Por exemplo. Quem é que falou por exemplo? Isso. Qual é o exemplo, por exemplo? Como o próprio exemplo que você disse, né? Começando com uma pequena casa de aluguel. Isso já é um negócio. Mas para você começar com uma casa de aluguel, você tem que ter um terreno, você tem que construir, você já tem que ter uma casa, não é um começo. Você só vai conseguir uma casa de aluguel. Tem gente que consegue uma casa de aluguel quando tá... Às vezes tem gente que consegue a casa
né? Só quando já está aposentando, a casa para ele morar. E a casa de aluguel? É a segunda casa. Quem já pensou em ter a segunda casa? Quantos que têm a primeira casa? E pensar na segunda casa? É uma jornada grande, não é? Claro, é isso que eu estou falando para vocês. A primeira coisa é sonhar. A primeira coisa é sonhar. Vamos dar um exemplo de como você pode começar a fazer negócios hoje, desenvolver habilidade. Vou contar para vocês como é que eu comecei. Meu pai tinha uma serralheria e eu não ia para o trabalho, eu tinha um trabalho. Só que quando eu acabava o trabalho, eu ficava observando. Você está convivendo, você vê o que as coisas, como as coisas estão sendo feitas. Aí entrava um cliente. O que é o cliente? Uma pessoa que entrava na porta do comércio lá do meu pai, da serralheria. E aí ele falou, eu estou precisando de um portão. Aí meu pai perguntava para ele, mas que tamanho que é o seu portão? Eu não sei, tem que ir lá medir e não sei o quê. Aí, às vezes ele sabia a medida, às vezes precisava de medir, aí tinha que fazer a conta, altura vezes largura, né? Eu vejo quantos metros quadrados, qual que é o preço por metro quadrado, eu dava orçamento, ele falava que não sei quem fazia por um preço menor, aí eu sabia quanto que custava o material, se eu podia fazer mais barato ou fazer mais caro, eu ia vendo como que as coisas funcionavam ali. Chegava uma hora, meu pai não estava, e aí a pessoa perguntava, o que é no portão? Mas que tamanho que é o seu portão? Eu começava a conversar com o cliente. Então, quando eu tinha a idade de vocês, eu já estava fazendo isso há tempos. E isso facilitou demais quando eu tinha um pouco mais de idade, né, eu já estava pronto para fazer. Então, eu acho muito legal e é fundamental vocês fazerem tudo o que é possível para vocês conseguirem essa formação escolar e didática. Mas o quanto antes conseguir colocar em prática o que vocês estão estudando na escola, vai fazer diferença na vida de vocês, sabe? Vocês vão estar prontos mais cedo. Não olha de lado quando que o colega, o amigo, o vizinho está começando. Pensa que vocês podem tomar uma decisão agora que vai mudar a posição que vocês vão estar no final desse ano de 2025. Porque se vocês decidirem agora, alguma coisa vai começar e vai transformando a cada dia. E sabe o que é interessante? É que a transformação, ela não é automática e ela não é instantânea. Não é. Você decide, mas se você não tiver esse objetivo bem definido, bem claro, e se você não quiser muito isso, sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai esquecer. Quem que conhece aquele... como é que chama? Alvo? Aquela tabela cheia de riscos circulares, que geralmente eles jogam um dardo. Como é que chama aquilo lá? Alvo, né? É um alvo. Quando você quer alguma coisa, esse se torna, e você define que você vai alcançar aquilo, aquilo é um alvo. A partir do momento que você tiver um alvo, o que você tem que fazer? O que a gente faz com o alvo? Tenta acertar. Tenta acertar com o quê? Com o quê? Com o dardo. Pode ser com a flecha também, não pode? Quando você mira no alvo e joga a flecha, você acerta na mosca de primeira? Não acerta, né? O que você precisa de fazer? O quê? Não entendi, desculpa. Ó, fala um por vez, vai lá. O que precisa fazer? Não, mas você está com o alvo, você vai dedicar, que jeito? Treinando, você vai treinar. Porque quando você joga, você não acerta.
Mas aí o que você faz? Joga de novo, não é? Aí você jogou, nem acertou o alvo, saiu fora da bandeja. O que você faz? Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo. Como é que isso chama? Repetição. Como é que chama? Você tem que persistir. Mas você falou, como é que isso chama? Treinamento. O treinamento é jogar a flecha para acertar na onde? Na onde você quer acertar? No centro do alvo. Você quer acertar no centro do alvo, mas quando você joga no centro? Você quer jogar no centro, mas você acerta o centro? E aí o que você faz? Repete, 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 repete. Então quem tenta, não consegue. Tenta de novo e não consegue, se você desistir, o que vai acontecer? Nunca vai conseguir. E é a persistência, essa repetição, que vai mudar o resultado. Porque vai chegar uma hora, você nem sabe como, mas toda vez que você joga, você acerta no alvo. E algumas vezes você acerta na mosca. E quanto mais você treina, você vai ficando tão bom que ninguém consegue fazer o que você está fazendo. Mas o quanto você treina? Você tem que levantar pensando no seu objetivo. E você tem que ficar o dia inteiro pensando nele. E você tem que ir deitar pensando nele. Você tem que sonhar com ele. E se você fizer isso todo dia, o que vai acontecer? O alvo, né, é a meta. E a flecha lançada é o foco. Já ouviram falar em foco? Você precisa de ter foco. Qual que é o seu foco? Acertar no centro. Se você tiver foco e você tiver o tempo todo treinando o alvo, uma hora você acerta. E você acerta não por acaso. É que você vai treinando a sua respiração, você vai vendo a melhor forma de segurar, você consegue ir desenvolvendo técnicas, você vai aperfeiçoando a forma de fazer. E mesmo que você não tenha um treinamento específico, essa repetição e essa busca por acertar vai transformando você num autodidata. Você vai aprendendo meios sem as pessoas te dizer como é que é. E você vai insistindo ao ponto daquilo ser dominado. Então, para tudo que vocês quiserem na vida, você precisa de definir. E uma coisa muito importante é escrever esses objetivos que vocês têm. Então, se você escrever que você quer a independência financeira, muito bem. Para você alcançar a independência financeira, qual vai ser o plano que você vai traçar para isso? Estudando marketing digital por 5 meses e depois abrir um negócio próprio online, porque isso seria mais difícil, porque eu teria que dar entrada em algum lugar para eu fazer fixo, então seria online, tipo, vamos ver, uma doceria, uma adega, aí eu pegaria os estudos que eu fiz com marketing digital e ganharia em taxa para aprender. Mas se você ficar no marketing digital e você for bom no marketing digital, por que você precisa de montar uma doceria? O que te dá mais dinheiro, o marketing digital ou a doceria? Vocês sabiam que o digital hoje é uma realidade e vocês são privilegiados nesse aspecto? Mas do mesmo jeito que um celular na mão pode ser uma bênção, ele também pode ser uma droga. Como é que vocês estão usando essa ferramenta poderosíssima que é o celular? Então, lembra que eu falei para vocês? Foi muito bom falar sobre independência financeira.
O conceito vocês entenderam, não entenderam? Vocês entenderam o conceito? Você acredita que eu vivi 40 anos da minha vida sem entender esse conceito? E que os conceitos são fundamentais para você criar um objetivo relacionado a ele? Se você nem sabe de algo que existe, você nunca vai desejar ou querer ou trabalhar para aquilo. Concorda? Então, existem muitos outros conceitos a serem aprendidos. Aí entra a questão do estudo. Vocês não estão estudando? Tem que estudar tudo que a ESAC, que a escola secular que vocês estudam, estão matriculados, ensina. Mas vocês podem estudar mais, vocês podem estudar além disso, vocês podem estudar assuntos específicos que vão trazer vocês mais rápido para a aplicação prática do que vocês estão estudando. Olha que legal, marketing digital. Sabia que eu tenho o maior desafio, né, sabe qual que é o meu maior desafio hoje, na empresa, como empresário? Formar equipes no meu conceito de alta performance. No meu conceito, alta performance são pessoas autogerenciadas e automotivadas. Porque às vezes as pessoas pensam em ter um emprego, porque ele vai receber um salário. Tá bom, então eu quero um emprego para eu receber um salário no final do mês. Mas o que você vai fazer nesse emprego? E o quanto você vai ganhar de salário quando você tiver... Bom, primeiro, a maior parte aqui pensa em ter o primeiro emprego, ok? Mas com certeza vocês em algum momento vão encontrar o primeiro emprego. Se vocês estão pensando nisso no futuro ou estão pensando agora, mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza que todos vocês vão trabalhar. Agora vocês já pensaram o que vocês podem começar a trabalhar agora para que a renda que vocês tiverem no primeiro emprego ou depois do primeiro emprego seja melhor? E a cada ano ela seja melhor. Olha como que é as coisas. Hoje vocês querem o primeiro emprego, tá? Só que o primeiro emprego vocês vão alcançar. Eu quero que vocês alcancem no mês que vem, nesse mês. Mas se isso não acontecer nesse ano, tem uns aqui que ainda pode esperar um pouco, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. É bom que você comece tudo que você quer fazer o quanto antes. Eu acredito nisso. Né? Sabe qual que é o ponto? É não perder tempo. O que vocês estão fazendo do tempo que Deus deu para vocês? O que vocês vão fazer de amanhã, dia 12? De útil, produtivo. Como que vocês vão usar o dia que Deus deu para vocês? Amanhã vocês vão acordar. E o que vocês vão fazer amanhã que vai contribuir para vocês alcançarem a meta? Lembra, o alvo é uma meta. E a flecha é o quê? O foco. O que é foco? Se o alvo estiver lá e você mandar a flecha para cá, tem foco? O que é o foco? A concentração num ponto fixo. Então, se vocês querem terminar e concluir o estudo, vocês querem só o diploma ou vocês querem o conhecimento do curso que vocês estão fazendo? O conhecimento. O conhecimento é só a hora que a professora fala, o professor fala? O que vocês têm que fazer com o que vocês ouviram? Ele está mostrando o caminho para vocês aprenderem, para vocês serem bons naquilo. E às vezes vocês estão pensando, mas o que eu vou fazer com isso? Pode ter certeza que em algum momento vocês vão usar e ele vai ser fundamental para o sucesso que vocês vão ter. Entende isso? Eu posso falar muitas coisas e eu não sei se vocês estão me entendendo bem, mas sabe o que eu vejo? Um potencial incrível aqui, em cada cadeira ocupada. A vida de vocês é um livro. Todas as pessoas, se elas forem a riqueza de detalhes que existe,
Vocês sabem que, assim, foi Deus que fez vocês, né? Vocês sabem disso? Nós temos o privilégio da vida. E sabe o que eu acho interessante? É que existem as leis da natureza. Quem pode falar para mim alguma lei da natureza aqui? Hã? Ah, agora eu vi. Todos podem? Sim, é uma lei da natureza. Olha, as leis da natureza, elas não mudam. Leis da natureza não mudam. Portanto, uma de suas características é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Você não pode pegar a gravidade, por exemplo. Portanto, elas são transcendentes. Todas as características que você encontra nas leis da natureza, né, e se você observar, eu acredito que ela tem a assinatura do Criador. Vamos analisar aqui a natureza de uma forma geral. Tempo. Ele tem 3 estados, não tem? Quais são os estados do tempo? Isso. Qual que é a base da matéria? Hã? O átomo. E o átomo é constituído de quantas partes? Hã? 3. Perfeito, muito bem. Qual que é o estado básico da matéria? Hã? Exato, muito bem. E música? Quais são as partes da música? Hã? Harmonia. Hã? Ritmo. Melodia. Quantas partes? 3 também? Vocês têm certeza disso? Você já percebeu que as leis da natureza, todas elas, né, elas são imutáveis, elas são transcendentes, você não pode modificá-las, você não pode fazer nada disso. E eu acredito que elas são 3 partes, porque ela tem a assinatura do autor delas. Elas têm a assinatura do Criador. Eu não estou para falar de religião, mas para quem é cristão, né, qual que é a constituição do Deus que nós acreditamos? Pai, Filho e Espírito Santo. Quantas partes? 3. Em tudo que você vê da criação, você vai ver 3 partes. E foi Ele que nos fez, sabe? E nós temos dele o presente da vida. Para quem é cristão, acredita no criacionismo, que Deus nos criou. E como que Ele criou o homem? Ele fez um boneco, não fez? De quê? De barro. E como é que um boneco de barro começou a viver? E como é que ele deu a vida? Ele deu um sopro. Então nós recebemos o sopro de Deus. E fomos feitos alma vivente. Nós passamos a viver. Portanto, nós temos uma parte de Deus dentro de nós. Que quando ela sair de nós, a nossa constituição é corpo,
alma, e espírito. Olha, 3 partes também. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e o quê? E a semelhança dele. Não é? Então o corpo, todos nós não temos, nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos uma parte de Deus dentro de nós, que só funciona bem quando nós estamos em comunhão com Ele. Enquanto você estiver em comunhão com Ele, você tem paz, você tem esperança, você tem alegria. Se você não tiver comunhão com Ele, você não tem a verdadeira vida. A vida que faz sentido. E uma coisa interessantíssima é que Ele nos fez seus filhos. Nós fomos feitos filhos de Deus. E você já pensou quem é o seu pai? Se você é filho, quem é o seu pai? Pai espiritual. O meu é o Manuel, minha mãe é Helena. Mas quando eu aceitei pela fé ele, né, o meu irmão mais velho, eu passei a ser feito, eu me tornei membro dessa família. E como membro dessa família, eu tenho um pai muito poderoso. Que mesmo que o meu pai falhe, esse nunca falha. Sabe? E quem tem um pai como esse, pode qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Não tem nada que você não possa alcançar, se você realmente acreditar nisso. Você faz parte da família de Deus. E, se vocês me permitem, eu não pensei de falar essas coisas aqui, mas eu senti vontade. Quem conhece Paulo, o apóstolo? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, ele diz que no passado eterno, os que ele conheceu, o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que ele está falando? Que Deus te conheceu, me conheceu, e ele te predestinou para ser a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós nos tornamos irmãos de Jesus Cristo. E aí vocês falaram uma coisa muito importante, que vocês acreditam nessas coisas. E quando você acredita nisso, não tem desafio na vida que seja grande demais para você. Portanto, se você definir que você quer ser um profissional super competente na área acadêmica, você precisa de se preparar muito para isso. Se você quer ser um engenheiro, uma pessoa que desenvolve nas diversas áreas da engenharia, você precisa de se preparar para isso. Se você encontra limitações financeiras, você tem que começar a construir uma segurança financeira que começa a partir do conceito de entender despesas e investimento. Porque foi dito aqui, eu desejo fazer uma coisa que me traz prazer. Legal, nós precisamos disso. Mas vocês estão começando a vida de vocês. Qual que deve ser os objetivos? Criar uma condição para vocês construírem um mínimo de segurança financeira em algum momento na vida. Para isso, vocês vão precisar, mais do que, vocês precisam de investir. Para investir, você não pode ganhar. Ou melhor, você não pode gastar tudo que você ganhar. Se vocês não estão ganhando, ok, tá?
Uma hora vocês vão ganhar. Vocês já pensaram o que vocês vão fazer com o que vocês vão ganhar? Eu acho que a gente falha muito no Brasil não ensinando educação financeira sistematicamente, como é necessário para mudar a mentalidade do brasileiro. Porque todos nós brasileiros, nós aprendemos desde muito cedo a gastar. Então, se você ganhar R$1.000, você gasta 1.000. Se você ganhar 2.000, você gasta 2.000. Se você ganhar 10.000 por mês, você gasta 10.000 por mês. Só que se você gasta tudo que você ganha, independente do valor, quando que você vai ter patrimônio? Ou ativos que vão gerar riqueza para você um dia alcançar independência financeira. Isso não é um sonho para alguém privilegiado. Isso é um propósito que você pode colocar na sua vida hoje e dizer, olha, eu não sei como, eu não sei exatamente como eu vou fazer, mas eu quero esse negócio para mim. Então você vai precisar, no começo da sua vida, a investir todos os recursos, ou o máximo de recursos que você conseguir a partir já da sua primeira renda. Pode ser R$10, mas você vai começar a entender o conceito de investimento. Não é o quanto você ganha, é como você gasta o que você ganha ou o que você vai ganhar. Se desde o começo, ao invés de você gastar tudo o que você ganhar, você começar desde o começo a investir, você já diferenciou de 96% dos brasileiros. Sabia? E que você pode fazer parte de um grupo seleto de 1% de brasileiro, ou menos de 1%, que não tem dívida no país. Por que a gente tem dívida? Porque a gente antecipa o futuro. A gente compra o que a gente não tem dinheiro para comprar. Só que o custo de você antecipar o futuro é absurdo. Você compra uma geladeira e paga 2. Você compra um carro, paga 2. Quando não paga 2,5, 3. E aí, todo mês, você é honesto e cumpre as suas obrigações. Todo mês você paga tudo que você comprou. Só que à medida que você termina de pagar uma parcela, você começa a pagar a outra parcela. E você nunca tem disponibilidade. Você compra tudo pagando o dobro do preço que custa. E você não valoriza a sua renda. Por quê? Se fizer assim, você vai pagar tudo mais caro. Se você chegar para comprar alguma coisa, ele fala para você, custa R$1.000. Mas eu te faço em 10 pagamentos sem juros. Vocês acham que realmente não tem juros lá? Tem grandes redes que realmente faz parcelamento e não te dá desconto, mas os juros está lá. Escolha que dá desconto. E se você tiver só 900, você compra por 1.000 e paga juros. Então você paga 1.200, 1.500. Mas divide em 10 parcelas, dá para pagar 150 por mês, então compra. Só que ao invés de você pagar 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, o mínimo que ele faz é 1.000. Mas se você chegar com 900 e falar para ele, eu só tenho 900, procura em 3, 4, 5 lugares com 900 para você ver se você não compra por 900. Só que 900 é a metade de 1.800. E o 1.800 você paga. Por quê? Porque você antecipou o futuro. Se ao invés de você comprar parcelado, você economizar para comprar à vista, e tem prazer em comprar. Só que existe um prazer muito maior em não comprar. Por que a gente não sente, nem sabe que existe esse prazer? Porque brasileiro gasta tudo que ganha. Então, se ganha X e gasta tudo, não acha que o normal é esse. E como 90% de nós, e eu fiz isso durante muito tempo, tá? Sempre fez dessa forma, então é assim que funciona. Não é. Alguém poupa, não poupa? Alguém tem poupança. Você acha que quem tem o dinheiro aplicado está pagando juros de parcela? Ou comprando parcelado? Então existe uma categoria de gente que aprendeu e consegue se diferenciar, mas eles são tão poucos que a gente não encontra entre a gente. Então o que é muito importante? Vocês estão
em busca do primeiro emprego. Só que vocês já têm planos para gastar o dinheiro. Tudo bem. Vocês podem gastar o dinheiro, mas uma parte do que vocês ganham ou vão ganhar, eles têm que ir para o lado do investimento e não da despesa. Porque tudo que você gasta acabou. O que você investe vai continuar com você. E existe o prazer de comprar, mas existe o prazer também de não comprar ou de falar, olha, eu podia comprar, mas eu consegui guardar o dinheiro aqui no meu bolso o mês inteiro. E você começa a mudar um hábito. Se vocês ainda não têm esse hábito, comece com o hábito certo. E quando você investe, você soma. Olha, eu vou comprar uma bicicleta, tá? De uma bicicleta, você pode vender a bicicleta. Lembra de começar a fazer negócio? Alguém vai comprar a bicicleta. Você já tem a bicicleta. Só que você tem a bicicleta, está usando a bicicleta, e você vai aumentar. Vamos pensar assim, você continua poupando, e aí você quer uma bicicleta melhor. O que você tem que fazer? Encostar a bicicleta e comprar outra? Não, o que você vai aprender? O quê? Você vai vender. Na hora que você for vender, você pode fazer um bom ou um mau negócio. Se você achar a pessoa certa, ele tem, só que ele não pode comprar porque ele não tem tudo. Ou é porque ele gostou do modelo, você vai começar a fazer negócio. Se você for repetindo isso, lembra do alvo? Você vai aprender o quê? A negociar. E se você souber negociar, quanto mais negócio você fizer, mais habilidade você vai adquirir e você vai fazer negócio bom. Negócio que dá dinheiro. Quanto mais habilidade você tiver, mais negócio você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. Observa que esse aí é diferente de quantas horas você trabalha. Porque você pode fazer muitos negócios num dia, ou você pode ter um negócio a cada mês, e naquele negócio você pode ganhar dinheiro de um mês de trabalho. É uma outra forma de ganhar dinheiro. Fazendo negócios. E aí você vende a bicicleta e compra uma bicicleta maior. Ou melhor. E você continua poupando e você aumenta de novo o dinheiro e você pode trocar de novo numa bicicleta melhor. Tem bicicleta de quem faz trilha, essas coisas. Você já viu quanto custa uma bicicleta dessa? Mais caro do que uma moto. Mas não vamos por esse caminho, não. Quando o valor do seu capital estiver maior, você pode pensar em comprar uma... Tem Garelli hoje ainda? Tem Garelli? Não tem Garelli mais, não? O que tem agora? Qual que é uma moto mais barata aí? Uma CG é a mais barata? Você pode comprar uma CG usada, não pode? Da bicicleta você muda para CG. Mas da CG você vai economizando e você pode trocar a CG numa CG mais nova. E quando a moto estiver nova, você pode pensar que essa moto nova, de um valor maior, quantos negócios você já fez até ter a moto ideal? Só que você pode fazer isso, porque você arrumou um emprego, ir lá, fazer um financiamento e comprometer 5 anos do seu trabalho para comprar uma máquina na loja, ou você pode aprender a fazer negócio, aumentar o seu capital sem pagar juros e chegar muito antes na moto nova, né, com a experiência de ter aprendido muito sobre fazer negócio, relacionar, acertar, errar, dominar a comercialização. E se você não pagou juros, você compra uma, mas você vai pagar 1,5, 2, 3 motos. Você só comprou e pagou, você pagou uma. Só que você fez um monte de negócio para chegar ao que você queria. E você desenvolveu habilidades. Do mesmo jeito que eu dei esse exemplo, você pode fazer isso para vocês chegarem no primeiro terreno, quando sai loteamento. Você comprar um lá que tem 60 pagamentos para pagar. Ah, mas você não falou para não fazer dívida? Algumas coisas você pode pagar que tem juros mais baixos para você formar um capital até que você consiga mudar o jogo. A partir do momento que você virar o jogo, você não faz mais compra fiado. Não precisa mais, sabe? Porque comprar fiado é educação financeira. É como todo mundo faz, é como a gente faz. Só que a gente faz desperdiçando grande parte do esforço de trabalho com a renda menor. Vocês entendem isso?
Então, gente, eu posso fazer ilustrações ou contar histórias boas para vocês, mas eu estou do meu coração falando para vocês algumas coisas que pode não ser muito bonito de ouvir, mas se vocês prestarem atenção e vocês não esquecerem, vocês vão modificar, talvez, muito do que se vocês não soubessem o que vocês estão ouvindo. Não é só palavras jogadas ao vento, não é uma palestra preparada. Eu olhei para vocês e eu esqueci tudo que eu poderia falar de forma organizada e quis falar do meu coração para vocês, coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha a idade de vocês. Eu queria muito estudar inglês e eu sempre fui um bom aluno, dedicado. E eu pedi para o meu pai me matricular numa escola de inglês e ele falou que não, ele podia, mas ele não achava isso importante. E eu não me esqueço que ele falou para mim, você nunca vai sair do Brasil, por que você quer estudar inglês? E eu já perdi a conta de quantos países eu já viajei e visitei no mundo. Eu não me lembro mais, eu já perdi a conta. Eu, durante 20 anos, fui todos, ano sim, ano não, para a Alemanha, participar das feiras Euroblast em Hannover. Eu já fiz muitas viagens para a África. Eu conheço dezenas de países da Europa, já fui neles várias vezes. Eu já visitei os Estados Unidos e até hoje o meu inglês não é bom. Sabe? Então, naquela época, eu dependia do meu pai fazer uma matrícula na escola. Só que hoje eu não preciso de uma escola de inglês para ser fluente no inglês. Vocês têm isso na palma da mão de vocês. Quantos têm celular aqui? Vixe, muitos têm, né? A maioria tem. Então vocês têm uma escola de inglês na mão. Você já pensou que você tem mais oportunidades se você domina outro idioma? Aí você pode pensar assim, não, mas hoje tem um tradutor, não precisa mais de saber, mas faz diferença se você souber. Você pensa diferente, o seu cérebro funciona diferente. Tá? O celular, se você usar ele muito, ele prejudica até a sua forma de aprender, sabe? E hoje já é consenso em muitos países proibindo pessoas ou jovens, né, adolescentes da idade de vocês usarem celular. Tem país que já está proibindo, com 16 anos de idade, não pode, antes dos 16 anos de idade não pode usar mais celular. Porque está comprovado que ele prejudica, conforme a utilização, até mesmo a formação, né, o desenvolvimento do cérebro. E o celular hoje, ele é como se fosse ele intoxica a pessoa. A reação que ele dá e o efeito de recompensa que ele provoca no cérebro, ele muda o nosso comportamento, ele causa ansiedade, a gente quer as coisas tudo muito rápido, não quer esperar mais nada, né? E isso tira o tempo de você fazer uma leitura que vai aumentar o seu conhecimento, que vai mudar a sua forma de pensar. Ele tira o seu tempo de... Lembra, fazer negócio? O que é fazer negócio? É interagir com as pessoas, saber ouvir, saber falar, fazer julgamento do que deve, do que não deve, controlar a ansiedade, saber a hora certa de falar, a hora de propor, a hora de fazer concessão, a hora de não fazer para você ter resultado. O que é isso? Interação pessoal. É relacionamento de qualidade, com objetivo específico. E o celular tem tirado isso da gente. Ele é maravilhoso, você pode aprender inglês no celular, né? Sem ir na escola. E você pode aprender, você pode usar a inteligência artificial para conversar com você como se você estivesse conversando com uma pessoa quantas horas você tiver disponível do dia. Tá? Só que se você usar só para rolar a tela, ele vai te deixar viciado naquele negócio, vai consumir o tempo da sua escola, do seu estudo, da sua formação, do seu desenvolvimento pessoal, da sua interação social.
que são fundamentais para o seu sucesso profissional, financeiro, de convivência familiar. Família é importante demais, sabe? Foi uma coisa que Deus deixou para a gente, projetou para a gente, estrutura familiar, segurança familiar. Nós não escolhemos onde que a gente nasceu, mas nós podemos definir claramente o caminho que a gente vai seguir, aonde a gente quer chegar, independente de onde a gente chegou, sabe? Então, vocês têm muitas escolhas para fazer. E o futuro não é construído lá na frente, ele é construído hoje. E as decisões que vocês tomam hoje, como vocês fazem as coisas, vai definir o que vocês serão, o que vocês são, o que vocês vão ser e o que vocês vão ter também. Tá? Se vocês entenderem que nós falamos aqui do conceito de independência financeira, eu queria ter ouvido isso muito antes da minha vida. Eu queria ter ouvido. Vocês ouviram hoje. Sabe? Isso pode ser um objetivo na vida de vocês. Parece grande demais. Talvez o objetivo seja o primeiro emprego. Ok. Eu falei para vocês por que é tão difícil de contratar hoje. Porque as qualidades que a gente precisa como empregador está difícil de encontrar hoje. Pessoas que querem trabalhar duro, que sejam proativas, que tenham iniciativa, que se desenvolvam para fazer melhor o que aprenderam hoje, que amanhã sabem mais do que é hoje, que valorizam o trabalho que tem, que sabe que é trabalhando corretamente, se esforçando, se capacitando, que vão estar sempre... Presta atenção numa coisa. Se a empresa não funciona sem gente, por que é tão difícil conseguir um emprego? Se você for o melhor naquela área, se você souber o que precisa de ser feito, se você for dedicado, se você não levar atestado porque você quer, naquele dia você não quer trabalhar, isso acontece, sabia? Ou às vezes está lá trabalhando, mas está na mídia social, na verdade não está trabalhando, está fazendo outra coisa na empresa. A empresa não funciona sem gente. Se você tem uma pessoa que é esforçado, que é dedicado, que se desenvolve, que cresce, por que você não vai ter emprego? Você tem que ser bom no que você faz. Mesmo que você sabe pouco, a gente investe muito em pessoas para aprender. Né? Mas você precisa de algumas características do perfil. Né? Você precisa de um perfil de pessoas. Se é aquele por experiência, você sabe que aqueles tem uma probabilidade muito maior de você poder contar com ele no futuro. Então vocês precisam ser essas pessoas. Se vocês forem os melhores do que você faz, não é porque você foi dotado de algo especial. Não, é que você tem consciência do que você quer, da onde você quer chegar. Se vocês fizerem isso, né, serem determinados, olha, eu tenho um alvo, eu vou conseguir. Se vocês não forem valorizados naquele local, vai ter quem valoriza vocês. Não falta trabalho para quem é esforçado e se qualifica e quer trabalhar e valoriza o trabalho. Então, assim, eu queria que vocês soubessem, quando eu comecei a falar, eu me preocupei, paralisei para não falar aqui de coisas religiosas, mas é um princípio que a gente tem. Nós somos um país de predominância cristã, com respeito a todas as religiões, mas quando eu falei para vocês, tem países que as pessoas não conhecem, por exemplo, a cruz, não sabe o que é isso, a gente sabe, isso na verdade não é exclusividade religiosa, essa era a forma que os romanos tinham para punir as pessoas que não podiam viver em convívio social. Então, quando a pessoa não podia viver em sociedade, eles crucificavam e matavam ela. A gente conhece por quê? Porque um deles foi diferente, ele não merecia e morreu numa cruz. Mas essa era uma forma, né, histórica de você punir criminosos, pessoas que não podiam viver no convívio social. E eles faziam isso de forma torturante para ser exemplo para outros não praticarem crimes. Né? Mas quando a gente fala na cruz hoje, todo mundo sabe do que a gente está falando. Porque alguém foi diferente, não foi por esse motivo que morreu. Isso não é um costume mais social, histórico da nossa sociedade hoje. Então, quando a gente pensa sobre essas coisas,
né, a gente entende muito os nossos princípios, os nossos valores, honrar pai e mãe, né? Sempre o pai e a mãe quer. Você quer viver muito? É um provérbio, né, que diz que honra pai e mãe. Se honrou pai e mãe, você vai viver muitos anos na vida. É uma promessa, sabe? Eu acredito nisso, né? Se você honra pai e mãe, se você se esforça, se você é correto, se você faz o que você precisa de fazer, se você se esforma, você vai ser abençoado. E você vai vencer, e você vai conquistar. Então eu quero dizer para vocês, pela terceira vez, que foi um grande privilégio. Eu não vou fazer aqui uma ilustração para terminar de forma linda. Eu acho que o que eu falei para vocês, o que eu gostaria de ouvir, posso falar mais, mas eu vou parar por aqui, dando a oportunidade, se vocês quiserem perguntar, interagir, a gente fazer isso, e se não, agradecer imensamente esse privilégio de estar aqui com vocês nessa tarde. Tá? Vocês querem perguntar, querem falar? Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Victor. Eu queria saber como que, acho que todos nós temos sonhos, né? Sim. Falou. E você já conquistou muita coisa, com bastante esforço. Então eu queria saber, você tem mais algum sonho que você deseja seguir adiante ainda? Olha, eu tenho muitos sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho 3 netinhos, sou apaixonado neles. Eu quero dar minha contribuição, se Deus me der saúde, me permitir, para educá-los. Eu acredito que tudo que eu conquistei financeiramente, empresarialmente, é uma base para o que eu ainda posso conquistar nos próximos anos. Então eu acho que ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar, né? Eu sou muito grato pelo que Deus me deu, pelo que eu conquistei. Mas enquanto eu tiver saúde, eu acho que eu estou com 53 anos hoje, né? Então eu fiz um plano há 5 anos atrás, que quando eu completasse 50, eu queria sair da operação nos meus negócios, dedicar à parte estratégica e de direção do negócio. Eu não conquistei isso ainda, justamente porque eu não consegui formar a equipe de comando necessária para cuidar dos meus negócios, né? E por que eu não consegui? Gente, então é uma fase nova, onde eu já tenho uma estrutura, não tenho limitações do meu negócio, mas eu preciso de quem? Gente qualificada. Por isso que quando olho para vocês, eu falo, qual que é o desafio hoje, gente? Gente, gente preparada, gente que quer. Então, assim, eu tenho sonhos empresariais, eu tenho sonhos pessoais, eu tenho sonhos familiares, eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar. Opa, boa tarde. Boa tarde. Rafael. Eu queria te perguntar o seguinte, você mesmo falou que com 16 anos você abriu sua empresa, né? Sim. Quando foi que você percebeu que estaria certo? O senhor percebeu qual a palavra certa? Tem uma luz que estaria certo esse projeto? Olha, o que eu falei para vocês é sobre se preparar, né? E que quanto antes você começar, antes você vai estar preparado. Então eu comecei trabalhando numa atividade física, né? Não sei se vocês conhecem aquelas tesouras de construção civil que você pendura no cabo assim para ele cisalhar o vergalhão. Essa foi a minha tarefa no primeiro ano e eu trabalhei nisso bastante tempo. Mas eu estava interagindo ali, meu pai tinha uma pequena serralheria, era no fundo da casa, era uma edícula no fundo da casa, foi lá que ele começou. O negócio dele cresceu, de origem muito humilde, e quando eu tinha 16 anos, meu pai já estava realizado, ele tinha vários imóveis, ele tinha sítio, ele tinha chácara, ele tinha barracões de aluguel, então ele tinha conquistado muita coisa na vida. E para ele estava realizado, só que eu estava começando a minha vida. Eu queria que ele comprasse máquinas maiores, eu queria que ele vendesse um barracão, investisse no negócio, e ele estava realizado. Aí você perguntou para mim, quando eu achei que podia dar certo?
Não, eu sabia trabalhar, eu sabia fazer o produto, eu queria investir, eu sabia, eu já estava dando certo. Não era para mim, eu trabalhava para ele, mas estava dando certo. Eu falei, eu posso fazer para mim, eu acreditei, eu ousei começar, né? Não foi tão simples no começo, mas foi muito bom. No primeiro ano, para você ter uma ideia, a gente comprou um terreno e construiu o primeiro barracão de 300 metros quadrados, sabe? Por quê? Não era um negócio que estava começando naquele ano. Com 14 anos eu já tomava conta da firma do meu pai. Olha, era 7 anos que eu já trabalhava, né? Então, prepara. Mas não prepara só na escola, né? O que você estudar, procura aplicar de alguma forma. Você aprende as teorias na escola, hoje você tem, igual foi falado, marketing digital, você pode vender produto na internet, você pode fazer 1 milhão de coisas, experimenta, vocês não têm nada para perder. Coloque em prática o conhecimento que vocês estão ouvindo e vocês aprendem. Não usem só para diversão, pode usar para diversão o celular, mas utiliza para aprender, para poder fazer negócio, para produzir. Não precisa esperar 18 anos para começar a fazer ou trabalhar, vocês podem começar amanhã. Tá? Para não falar que pode começar daqui a pouco. Então, quando que eu achei que ia dar certo? Eu achei que dava certo. Eu não tinha esse negócio, será que vai dar certo? Eu só dei continuidade no que eu já estava fazendo. E eu sabia, eu já estava fazendo. Então tem que começar. Você não vai ficar bom na primeira hora, você vai ficar bom em algum momento. Sabe qual é o primeiro lugar para você investir? Na onde você está. Se vocês não têm um emprego, ok, procure, encontre um emprego. Só que se você já está empregado, aqui pode ser que ninguém esteja empregado, mas se estiver empregado, comece a investir no seu emprego. Seja o melhor naquilo que você faz, desenvolva da melhor forma, crie oportunidades. Você vai estar se preparando, se você quiser, para fazer o seu próprio negócio. Sim. Uma pergunta aqui. O microfone. Hã? Tem uma pergunta lá? Não, vamos lá, depois pergunta aqui. Vai lá. Boa tarde, meu nome é William. Eu queria perguntar para você, qual foi a sua primeira conquista depois que você começou a trabalhar, assim, depois do seu primeiro salário? Então, a primeira coisa, eu pedia muito para o meu pai pagar um salário para mim, porque, né, eu trabalhava com ele, e se fosse hoje, se eu pedisse R$20 ou R$50, talvez, eu falava, o que você quer fazer com isso? E eu trabalhava o mês inteiro. Então eu queria ter a minha independência financeira, que no meu entendimento era eu ter o meu dinheiro. Só que a independência financeira, né, no conceito que eu expliquei para vocês, vai muito além disso. A primeira independência é você ter o seu dinheiro para não depender do dinheiro do seu pai. Ok, mas num segundo momento, pense na independência financeira que você pode ter dinheiro porque você tem investimento. Tá? Essa é uma coisa importante. E você me perguntou qual foi a primeira conquista. A primeira conquista foi, primeiro, só para contar para vocês o início. Eu pedi para o meu pai, eu resolvi, era assim, ele me pagou setembro, outubro e novembro, 3 meses, e eu coloquei na poupança. Quando chegou em dezembro, ele tinha alguns funcionários sem registro, e ele pagava para o funcionário 1 mês de férias, um de 13º, um de fundo de garantia e o salário do mês. O funcionário recebia 4 meses de salário em dezembro. E eu falei para o meu pai, e eu, pai? Ele falou assim, olha, mas você é patrão, quer ganhar igual funcionário? Eu falei, para ganhar menos eu vou montar minha empresa. Foi essa a definição, porque ele ia pagar para o funcionário. Eu não tinha registro também. Aí o funcionário recebia 4 salários em dezembro, eu trabalhava e ia receber um só. Eu falei, não, eu não acho isso justo, então eu vou montar a empresa para mim, porque isso para mim não está certo. Aí ele falou, se você quiser começar, então você começa. Mas ele não acreditava que eu ia começar um negócio. Eu tinha 16 anos, eu nunca tinha tido emprego. Estava com 3 meses de salário, só recebendo. Ele vai bater cabeça e voltar a trabalhar aqui. Aí eu falei para ele, pai, o senhor me empresta uma moto? Porque eu comecei a dirigir muito cedo, naquela época podia. Não é que podia, né? Acontecia. Eu nem lembro quando eu comecei a dirigir, mas eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Com 13 anos eu fui parado num comando aqui na Avenida Brasil, com uma perua Kombi cheia de grade em cima, eu estava fazendo entrega de perua Kombi, né? Aí num comando, naquela época tinha uns 100 policiais que ficavam ali na caixa d'água. Aí o soldado olhou assim para mim, começou a rir, falou, sargento, vem aqui, chamou o sargento olhou para mim, começou a rir também. Onde você vai? Ele falou, estou fazendo entrega, com a maior naturalidade do mundo. Ele falou, onde está seu pai, né? A gente foi para a delegacia, fez boletim de ocorrência, eu voltei para fazer entrega de grade. Então naquela época era assim. E
Você falou qual a primeira conquista? A primeira conquista, eu falei para ele, me empresta uma moto, né? Aí ele falou, não vou deixar, não vou te emprestar a moto. Eu falei, pai, mas aí eu que uso. Não, sua mãe vai ficar preocupada. Ele queria dificultar, ele não queria que eu começasse um negócio. Aí eu falei, bom, ele falou assim, se você quiser começar, você começa igual eu comecei. Eu falei, como é que o senhor começou? Eu comecei de bicicleta. Eu falei, não dá pra fazer um negócio de bicicleta, né? Naquela época eu já estava acostumado a andar de moto, fazia entrega, tudo. Aí eu chamei um ex-funcionário do meu pai, que eu tinha ensinado ele a trabalhar, ele era 2 anos mais velho que eu tinha 16 anos, ele tinha 18. E ele tinha recebido o acerto, e naquela época ele tinha comprado uma moto 2 anos de uso, que era uma ML85, isso foi em 87. E eu chamei ele para ser meu sócio. Falei para ele, olha, eu não preciso fazer retirada, você põe a moto para a sociedade, você vai retirando até dar a metade do valor da moto, e quando der a metade, a moto fica para a sociedade, e a gente aluga um terreno. O pai dele tinha uma marcenaria, tinha uns motor velho na prateleira, e os 3 salários que eu tinha ido fazer a cotação, dava para me comprar uma policorte, uma maquininha de cortar as coisas, mas sem motor, e uma furadeira sem motor e sem mandril. E uma soldinha da Bambose. Era o que dava para comprar. 3 salários, dava para comprar essas 3 maquininhas. Mas não tinha motor, não tinha mandril. Eu falei, ó, a gente pega com o seu pai emprestado esses motor velhos, já tinha olhado que dava capacidade lá, 3 CV, 5 CV. A gente usa aqui, a gente aluga um terreno, faz um telhado de eternite, você põe a moto para a sociedade, a gente começa, criamos nosso plano de negócio, né? Quando meu pai soube que eu chamei ele para ser meu sócio, em mim ele não acreditava, mas ele era trabalhador, tal, né? Aí ele resolveu me alugar um barracão que ele tinha, né? Foi a nossa primeira... aí no barracão que ele tinha, um barracãozinho de 20 por 7, 140 metros, não é muito grande, na Avenida Brasil. Se vocês quiserem saber onde que é, na Avenida Brasil 2243, na Vila Aparecida. No último quarteirão da Avenida Brasil, antes da Demar de Barros. Naquela época não tinha Paulistano, Brasilândia só tinha ali em volta do Gozuém, né? Faz muitos anos. E aí ele arrendou para nós preço de 1 tonelada de ferro ou de metalon, como se fosse hoje uns 10 mil reais. Aí o meu sócio, que tinha aceitado ser meu sócio para começar, ele achava esse valor muito alto, 10 mil reais, porque o salário era bem menor, né? Fazia um compromisso de 10 mil reais por mês. Né? Então, beleza. Aí ele concordou, a gente fez a sociedade. No primeiro mês, naquela época a inflação era 35% ao mês. Então tinha o overnight. Você colocava o dinheiro na poupança e você tinha que resgatar o dinheiro até a hora do almoço, porque se você desse um cheque, mesmo tendo dinheiro na conta corrente, mas não resgatasse o dinheiro, você pagava juros do dia, porque era 1% ao dia, mais de 1% ao dia de juros. E quando foi de manhã, meu pai chegou lá e falou assim, eu vim receber o aluguel. Aí a gente estava feliz, porque eu tinha abrido uma conta no Banco do Brasil, já tinha o dinheiro do aluguel para pagar ele, trabalhamos muito, de dia, de noite. No Natal nós estávamos trabalhando, era meia-noite, nós estávamos construindo um escritóriozinho no barracãozinho dele, porque isso foi no final do ano. Nós alugamos o barracão, né, para começar em janeiro. No dia de Natal a gente trabalhou até meia-noite. Né? Estava começando a empresa. E aí o que aconteceu? Ele chegou e queria receber de manhã. Eu falei, não pai, nós já temos o dinheiro, nós vamos pagar o senhor agora com cheque, mas eu quero que o senhor deposita o cheque amanhã, porque a gente quer ganhar os juros de hoje. Ele falou, não, eu abri uma poupança para aplicar o dinheiro desse aluguel, e eu quero fazer o depósito antes do meio-dia, porque senão não contava o dinheiro no dia, no aniversário da poupança. E aí eu falei para ele, não pai, então faz o seguinte, o senhor volta à tarde, porque se nós tivéssemos alugado em qualquer imobiliária, até 6 horas da tarde eu estava pagando em dia, então o senhor volta no final do dia para receber. Ele ficou muito bravo, ele não aceitou, ele fechou a porta do escritório do barracãozinho, falou que tudo que estava dentro era dele. E naquele mês nós tínhamos comprado todas as maquininhas. 2 maquininhas de solda, 2 policorte, 2 esmeriladeiras, um compressorzinho, trabalhando. Trabalhava até 10 horas da noite, trabalhava sábado, trabalhava domingo. Então a primeira conquista, foram muitas conquistas, né? Foi primeiro tornar um negócio que estava abrindo funcional e viável. Primeiro mês consegui pagar o primeiro mês de aluguel. Com 6 meses comprar o primeiro terreno, em 6 pagamentos. Em 6 meses construir um barracãozinho de 300 metros e 3 dias antes de vencer o contrato de 1 ano, né, nós mudarmos para a nossa própria sede própria. Foram conquistas todos os anos.
A gente sabia muito o que a gente estava fazendo, trabalhava muito, né? Tomamos as decisões certas empresarialmente, né? E hoje, graças a Deus, né, você falou sobre realização e conquista. Hoje não tenho limitações, não falo isso com orgulho, mas só para vocês entenderem que é possível. Se eu quiser andar de Porsche, eu ando de Porsche, está lá na minha garagem. Se eu quiser andar no carro que eu uso dia a dia, eu uso. Se eu quiser, esses dias tinha uma Land Rover nova lá do lado, tenho 4, 5, 6 carros. Não compro no cartão de crédito, não preciso disso. Se for mais longe, eu viajo de avião. Então, isso é possível. Vocês podem chegar lá, não é problema, sabe? Se você quiser descansar no final de semana, você anda de barco, não tem problema. Então, tudo isso é... O que você pode alcançar? É sonhar e trabalhar muito, que você consegue. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Luiz e sua empresa hoje é uma empresa muito grande, né? Uma referência no mercado. E para você chegar até onde você chegou hoje, a sua trajetória, qual foi a adversidade mais difícil que você encontrou e o que você fez para superar ela? Eu não sei dizer qual que é a dificuldade, a maior dificuldade, porque foram muitas, né? Nós começamos um ano depois do Plano Cruzado, a inflação era de 30%, 40%, chegou a 80% no mês, né? Nós enfrentamos todas as crises que vocês nem sabem que existiram, a crise do México, a crise da Argentina 2, 3 vezes, a crise da Rússia, a crise do Brasil não sei quantas, a mudança de moeda várias vezes, né? Nós enfrentamos inflação, o país passou por crises absurdas, né? Como na época do impeachment. Não sei qual que é a maior dificuldade, mas o negócio é o seguinte, você tem que saber administrar os riscos. E se você deve muito, você não tem controle sobre as suas finanças, né? Você tem que ter geração de receita compatível com o que você gasta. Se você não tiver endividamento, é bem mais fácil de você superar crises, né? Já tivemos momentos muito difíceis. Em 2014, eu praticamente perdi tudo que eu tinha, né? Porque nós tínhamos máquinas vendidas pelo BNDES, e você acredita que o banco não teve dinheiro para pagar esquadros? A gente tinha uns 5 milhões para receber daqui 7 dias, 14 dias, e o BNDES não tinha dinheiro, né? Você já imaginou o banco não ter dinheiro para te pagar? Isso é o que acontece no Brasil. Aí, o que está acontecendo depois de 3 meses tentando todo dia receber, pedindo ajuda da Associação Brasileira de Máquinas? Como é que você faz numa situação como essa? Olha, não tem dinheiro. O BNDES não fala, mas ele glosava os pedidos de liberação, postergando indefinidamente, 45 dias, tem que entrar com outro pedido e você não recebe. Tem que esperar o Tesouro, o governo pôr dinheiro no banco. Demorou 3 meses. Aí ele pôs dinheiro no banco, 20 bilhões. Agora vai receber? Não, tem que esperar publicar no Diário Oficial da União. Quando? Só no final de janeiro. Agora você vai receber? Não, faz 5 meses que não paga, tem uma fila. A gente passou uma crise muito difícil, que eu não esperava. Não foi consequência, não foi porque a gente errou, né? É uma situação inusitada. Foi a pior crise da história recente do país, 2014, teve impeachment do presidente. O Brasil entrou numa crise muito forte, ficou 3, 4 anos, nós fazemos máquinas, são bens de capital, ninguém investia em nada, foi um momento muito difícil, mas nós superamos, né? Nós investimos em mais de 60 milhões nos últimos 3, 4 anos, com recurso próprio, estamos investindo 30 milhões esse ano para o desenvolvimento da fábrica, não devemos, né? Então quer dizer que os momentos mais difíceis que você passa, se você continuar fazendo o que é certo, em algum momento, né, você vai superar. Naquele momento eu achava que eu estava devendo para o resto da minha vida e que não tinha como, se talvez eu teria até dificuldade de fazer a compra no supermercado. Só que em 4 anos eu não devia mais nada e já estava investindo, né, dezenas de milhões por ano com recurso próprio. Então, assim, nunca é difícil, enquanto você tiver o presente da vida, fizer as coisas certas e trabalhar duro, sabe?
Tudo é possível. E muito antes do que você imagina. O que parecia impossível, eu fiquei sozinho. Né? Até os meus filhos, né, não acreditavam. Pai, larga tudo isso. Eu fiquei sozinho. Mas 3 anos depois, nós dobramos faturamento em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 5 anos seguidos dobrando faturamento sobre o ano anterior. Hoje a gente atende indústria automobilística, moveleira, construção civil, somos o maior fabricante de máquinas para sistemas de armazenamento de grãos, fazer silos. Nós somos o principal fabricante de máquinas para estruturas de solar no Brasil. A gente está saindo aí de um boom enorme de usinas de solar. Nós somos o maior fabricante das máquinas tecnológicas para esse segmento hoje no país. Então, assim, são algumas coisas. Qual que é o maior desafio? Foram tantos que eu não sei dizer qual que é o maior, mas todo ano teve desafio. Você precisa se reinventar. Né? Tem que ter um mínimo de segurança para atravessar esses momentos, mas não sei se era o que você queria ouvir, mas eu não lembro do maior, mas foram muitos. Tá? Pois não? O que o senhor sugere para nós quando começar a ganhar o salário, de como guardar ou investir esse dinheiro? Tá. Assim, se ouvirem eu falar isso, talvez eu seja um inimigo aí das instituições financeiras. Mas eu acho que nunca, quando você deixa um dinheiro no banco lá para render na poupança, Primeiro, você está começando, o mais seguro é você pôr na poupança. Mas não porque lá vai render dinheiro. É até que você saiba onde que você vai colocar, onde que realmente você vai investir. Um exemplo. Vocês sabiam que vocês podem comprar uma casa com 20, 30, 40, 50 mil reais? Quem já imaginou isso? Isso não é coisa de palestra. E pode ser que muitos aqui estejam duvidando. Mas se você olhar lá, deve ter mais de 70 mil casas por mês que a Caixa leva a leilão pelo valor do saldo devedor. Então vamos lá. Uma pessoa foi lá, fez o financiamento, ele não conseguiu pagar a casa, está faltando 20 mil para quitar a casa. Essa casa vai a leilão por 20 mil, que é o valor da dívida. Sabe? E que se vocês acompanharem os leilões lá, né, é possível comprar a casa pelo saldo devedor. Né? Então, você compra casas hoje por 30, 40, 50 mil reais, tem gente que só vive disso, faz fortuna com isso. Isso não é coisa de ilusão, de internet ou de palestrante, não. Isso é realidade. Você precisa de entender de leilão, você tem que entrar no site, você tem que na hora certa fazer, e tem gente que compra sem o dinheiro para pagar o valor pequeno. Se você tiver o valor para dar o sinal, você compra uma casa que vale 100 mil reais ou 200 mil reais, você compra ela por 40 mil. Eles vão exigir lá 25% do valor. Se você tiver os 25 para pagar, você concorda que você consegue vender uma casa que você comprou por 40 mil reais, que vale 200, você consegue vender essa máquina, essa casa em um mês, né, por 100 mil reais? Se ela vale 200, vende, não vende? Tem gente que aprende a fazer isso e às vezes compra tendo menos do que o mínimo que tem lá. Então tem muitas formas de você construir. Qual foi a sua pergunta mesmo? Aonde investir? Então, investir. Coloca na poupança lá, até que você entenda mais de dinheiro, mas procura meios de multiplicar esse dinheiro, que não vai ser na poupança, não vai ser no CDB, não vai ser na renda fixa. Isso aí não corrige a inflação no longo prazo. É uma enganação. Eles falam que a inflação é 10%, 12%. Se você comprar um imóvel, ou um terreno, ou qualquer coisa num lugar, você tem a valorização da correção monetária, você tem a valorização do desenvolvimento da cidade, você tem muitos fatores que multiplicam o seu capital. Ah, mas eu tenho muito pouquinho. Eu dei um exemplo. Começa investindo na bicicleta, em alguma coisa, começa a movimentar para você alavancar o seu capital. Né? Se você sabe fazer negócio, vender, comercializar, comprar um celular, vender, talvez não seja um bom exemplo, porque é um negócio de consumo, mas compre alguma coisa que as pessoas precisam, que você consegue vender, comercializar, você vai ganhar sobre o quanto você movimenta. Dinheiro está relacionado com a quantidade de pessoas que você atinge e quanto mais você movimenta ele da forma correta. Se você colocar o dinheiro e deixar ele parado, ele vai ficar lá.
Se você fizer um negócio, né, e você tiver um lucro lá de 5%, vai ser o seu capital mais 5%. E você está pronta para fazer o mesmo negócio, investe de novo e vende de novo, mais 5, mais 5, mais 5. Você deixou na poupança para ganhar 1.000, mas você pode fazer 4, 5 vezes o negócio com aquele dinheiro e para ganhar 3, 4, 5% não é difícil. Sabe? Não é difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava na China e no meu hotel tinha uma água que custava lá R$10. R$10. Se eu entrasse a 2 terrenos do lado para descer para o metrô, tinha uma água na geladeira que custava R$7. E se eu andasse à esquerda do meu hotel, um quarteirão para frente, eu comprava água por R$2. E se a gente pensar assim, por que um paga 2, por que um paga 10 e um paga 7? Tem gente que não tem tempo, não pode perder, ele quer a comodidade, ele paga 10. Mas você pode comprar por 2 e tá na onde as pessoas estão pegando na geladeira por 7 e vender por 5. Você vai ganhar 3. Então, assim, é um exemplo muito simples, mas acho que pode abrir a cabeça de vocês. Dinheiro está relacionado com oportunidade, com tempo. E quanto mais você movimenta, mais o dinheiro multiplica. Tá? Quanto mais você deixa ele parado, mais você perde. Né? Alguém? Boa tarde. Boa tarde. São duas perguntas. Ah. A primeira é que eu queria saber se em algum momento você já quis realmente desistir. E a segunda é se em algum momento você realmente pegou uma parcela do seu dinheiro para investir, tipo emprestar o seu dinheiro para algumas empresas para depois receber um certo ou outro valor. Olha, com toda sinceridade, eu não me lembro nunca de pensar em querer desistir. Eu já tive carga sobre-humana para suportar, né? Que às vezes você quer sair daquela situação, mas a minha decisão sempre foi seguir em frente. Então, momentos muito difíceis, com clientes, atrasos de entrega, momentos... Por exemplo, na época de inflação, a gente tinha uma produção e nós vendemos muito, não conseguíamos produzir o quanto, enfim, a gente tinha 5 meses de produção comprometida, tinha uma inflação de 30% ao mês, como honrar os pedidos, perdendo dinheiro, trabalhando, já trabalhei 36 horas sem dormir, já trabalhei direto, comendo dentro da fábrica, tentando cumprir compromissos, mas eu era muito novo. Então, isso não foi um problema, assim, né? Hoje eu não tenho, talvez, a condição de fazer coisas que eu já fiz de esforço físico, como eu já fiz quando eu tinha a idade de vocês, ou mais um pouco, né? Nunca quis desistir, não. Sempre acreditei, por exemplo, em 2014, eu tinha imóveis avaliados em 14 milhões, 20 milhões, eu dei garantia para pegar 800 mil, nunca achei que ia faltar dinheiro, que no final estava com as coisas tudo alienadas, não tinha bens, estava devendo 22 milhões, ou seja, tinha perdido tudo que eu tinha. Né? E você vai desistir, eu podia desistir. Não, o meu telefone é o mesmo número, já faz 30 e tantos anos, nem sei quanto, é o mesmo telefone, o CNPJ da minha empresa é o mesmo desde a fundação, nunca mudei de empresa, nunca mudei o nome, já mudei o produto, já mudei de endereço, já abri filial, já fiz um monte de coisa, tenho várias empresas hoje, mas eu nunca desisti e comecei de novo. Eu acho que quem começa de novo está sempre começando, então você nunca vai chegar onde você poderia se você continuar. Vença os desafios que você está enfrentando, supere eles. Uma coisa muito importante sobre não desistir é que quando você desiste, é uma programação mental. Você desistiu, toda vez que tiver difícil, o que você vai querer fazer? Desistir. Se você nunca desistiu, isso não é uma alternativa para você. Então vocês têm que treinar resistência, resiliência, né? Seguir em frente é muito importante, não só pelo que está acontecendo, mas pelo que vocês vão viver pela frente. Está perguntando, gente, acabou o tempo, ela está levantando a mão, se tiver gente fazer a pergunta para nós encerrar. Falei demais hoje, hein? Boa tarde, meu nome é Nayane. Nós vamos passar para você depois e vai encerrar, tá bom? Boa tarde, meu nome é Nayane e eu gostaria de saber qual é a característica mais importante para você ter no trabalho ou no próprio negócio.
Característica mais importante? Nossa, dizer uma característica mais importante? Olha, é difícil definir uma característica só, mas eu vou falar para você o que é muito importante. Você precisa, para alguma coisa dar certo, precisa de comprometimento e você precisa de competência. Para mim, a definição de competência é entrega. Tem muita gente competente, tem muito diploma, tem muita coisa, mas você pede para fazer algo e ele não consegue fazer. Para mim, resumir o que é competência é entrega. A pessoa que consegue entregar o que é necessário. Né? E você não consegue fazer isso sem comprometimento. Né? Você precisa de querer, você tem que ter competência e você tem que estar comprometido com aquilo. Tá? Para a gente encerrar, desculpa pelo horário. Oi, Hã? eu sou Yasmin. Desculpa. Hã? Se alguém quiser me falar, você continuar, pode. Tá bom. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou ficar mais 10 minutos, que eu tenho um compromisso às 16h30. Oi, eu sou Yasmin. Eu queria saber, você falou que tem outras empresas, eu queria saber quais são elas. Bom, hoje nós temos uma organização societária, eu tenho a HSL Participações, que são donas de outras empresas, eu tenho a HSL Holding, que cuida do meu patrimônio, eu tenho uma empresa em Hong Kong, que é a HSK, que trabalha com a parte de importações, né, que nós trazemos máquinas e componentes importados, então é uma offshore em Hong Kong, né, e tem outros negócios também. Obrigada. Bom, gente, toma o telefone aqui de mim, o microfone aqui. Boa tarde, meu nome é Alana. No vídeo, citou que você teve uma mudança de foco na sua empresa. Eu queria saber quando que você decidiu que realmente teria essa mudança e se você já tinha a capital necessária. Bom, eu acho que a história no vídeo não é muito boa, mas é o que a gente tinha para mostrar. Mas o fato é o seguinte, eu comecei com uma serralheria com 1 ano. Nós padronizamos a produção, passamos a vender em casas de ferragens, materiais de construção. O negócio cresceu muito e a gente precisava de máquinas, por exemplo, 10 perfiladeiras, são equipamentos muito caros. Hoje a gente vende uma máquina que eu fabrico na casa de 1, 2, 3 milhões cada uma, a gente precisava de várias máquinas. E aí em 2003 eu paralisei a produção de esquadrias para investir só na divisão mecânica. Por que eu fiz isso? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu casei com 18 anos, com 20 anos eu tinha 2 filhos, eu não estava vendo os meus filhos crescerem e eu estava um pouco cansado, eu queria um negócio um pouco menor, resolvi investir na divisão de máquinas. Tá? E esse negócio cresceu, se tornou maior do que o anterior, então tinha uma questão de objetivo pessoal, eu estava um pouco cansado de trabalhar desde a infância, sem ter tempo para nada, eu já tinha capital, carregava 10 caminhões de esquadrias por dia, a gente fabricava 1.500 peças de esquadrias por dia, já tinha 3 unidades no Distrito Industrial, naquele prédio onde era M2000, um na Tristão de Almeida e outro na Alberto Pulicano. E aí eu quis mudar o negócio, foi uma decisão que envolvia muito o que eu queria para mim. Né? Já tinha capital. Tá? Obrigado, gente. Devia ter parado antes para conversar mais com vocês. Né? Não foi preparado, mas foi muito bom, repito, pela 5ª vez, né? Estar com vocês aqui à tarde.